Concedo a palavra ao senhor André de Oliveira, André do Táxi, presidente da Associação da Assistência ao Motorista de Táxi do Brasil. O senhor tem a palavra por até 30 minutos, senhor André. Boa tarde, quero saudar o nosso presidente, deputado Herculano Passos, mais os convidados aqui da mesa e os demais presentes aqui nessa audiência. Comissão Especial do Marco Regulatório da Economia Colaborativa. E a economia colaborativa, ela surgiu como um grande salvador da pátria que pretendia retirar o poder das mãos de grandes corporações. E a gente pergunta, será? Eu queria começar aqui fazendo a identificação dos principais aplicativos de tecnologia da chamada economia colaborativa. A gente destacou aqui como sistema de transporte Uber, Cabify, 99, BlaBlaCar, e um que pouca gente fala é o Arcade City. Em termos de hospedagem, a gente destaca o Airbnb, o Booking, que faz praticamente a mesma coisa. E em termos de moedas, a gente tem o Bitcoin, o Token, o Litecoin, mais uma dúzia de moedas criptografadas. Mas eu queria também destacar, a gente destacou aqui em vermelho, em governança e o que a gente chama de anarquia digital. Por que a gente toca nesse assunto? A gente está falando de um marco regulatório. A gente precisa saber tudo o que está acontecendo mais à frente para que a gente faça uma legislação moderna e eficiente. Às vezes a gente acompanha certas discussões, por exemplo, em telecomunicações, quando a gente está discutindo se pode ou não aumentar ou diminuir o número de telefones públicos no Brasil, e lá fora já está se discutindo inteligência artificial, se um veículo autônomo ele vier numa via e ele vê que não tem como frear, se ele vai atropelar um senhor de 80 anos ou um rapaz de 16. E onde ali um algoritmo, uma inteligência artificial vai calcular. Se eu atropelar o rapaz de 16 e matar, a expectativa de vida dele é maior, a indenização vai ser maior para a minha empresa. Mas, se eu acertar aquele senhor de idade que já está no final da vida, tem uma família muito grande para me processar. Então, a gente está vendo esse debate pelo mundo, onde as coisas estão muito mais avançadas. O blockchain, destacar ele aqui, é um tipo de base de dados que guarda registros de transação. Seria quase que o fim dos bancos. Você vem entrando. Isso no universo onde você transforma, amplia a utilização de moedas criptografadas. Então, você não teria necessidade dos bancos centrais, por exemplo, deputado. Você faria tudo ali nessas plataformas. Vale lembrar um pouco o funcionamento de moedas virtuais como o Bitcoin. Essas criptomoedas têm esse nome por causa da tecnologia que roda nos bastidores, o chamado blockchain. Nesse sistema, as transações podem ser feitas entre máquinas criptografadas e o valor da moeda é determinado em cálculos computacionais. Não existe nenhum país ou empresa regulamentando o uso, a compra ou a venda dessas moedas virtuais. Tudo é mantido em forma independente pela internet, de maneira descentralizada e totalmente livre de regulações. Ao contrário das moedas mais tradicionais, como o nosso real, que é emitido e controlado pelo Estado brasileiro. No caso das criptomoedas, qualquer computador pode ser usado para minerar cálculos de uma CPU e gerar pequenas frações de bitcoins. A moeda, inclusive, chegou a valer mais de 15 mil reais. Já pensou? Uma bitcoin só, comprada há alguns anos por menos de 100 reais, poderia render até pouco tempo atrás mais de 15 mil. Até por conta dessa valorização toda, muitos hackers que praticam sequestro de dados pedem bitcoins como resgate em seus crimes. Assim, eles permanecem anônimos e ganham bastante dinheiro de um jeito fácil. Por isso, a moeda pode acabar sendo confundida com coisa de bandido. Mas para entender esse universo, uma das primeiras coisas que precisam ficar claras é que a Bitcoin não é a única moeda virtual no mercado. Tem também a NEO, a Stratis, a Digibyte, a Ethereum e muitas outras. Aliás, a própria Bitcoin foi recentemente dividida em duas moedas diferentes, com usos e valores também diferentes.
Ou seja, se você somar todas as variáveis desse universo novo, vai ver que, de um lado, há a possibilidade de altos ganhos, mas, de outro, trata-se de um ambiente complexo, cheio de alternativas. E como qualquer investimento que cresce repentinamente, existe sim o risco de uma bolha. A dica é tomar cuidado e se informar muito bem antes de apostar. Bitcoin não é fraude, mas não deixa de ser um investimento de risco. Se a gente pegar a volatilidade a variação do Bitcoin e de outras criptomoedas esse ano, você vai ver que em curto espaço de tempo, você pode multiplicar por 2, por 3 ou por 4 o valor investido, como você pode reduzir a metade, você pode perder 90% do valor investido, e eventualmente você pode perder até 100% do valor investido. Então, essa é a preocupação principal que o investidor tem que ter ao investir em criptomoedas, antes de qualquer coisa. O Ethereum hoje ele funciona como os cartórios virtuais, que autenticam moedas, transações e contratos virtuais. Eles são plataformas bases que são capazes de criar plataformas descentralizadas. É como se ele fosse criar um Uber, é o Uber do Uber. É mais ou menos o que o Uber fez no táxi, eles seriam capazes de fazer uma plataforma da seguinte maneira, ela é descentralizada. Hoje, se você quiser desligar o Uber, você vai lá em São Francisco, na Califórnia, você manda uma decisão judicial, você vai lá e desliga aquele computador central. Com essas plataformas, o blockchain, o Ethereum, você não tem um local físico. São vários computadores. Esse computador aqui da Câmara pode ser um dos servidores dessa base descentralizada. Ronaldo, conta o que está acontecendo com o The DAO. The DAO é um projeto, gente, que conseguiu o maior financiamento coletivo da história desse planeta. Então explica pra gente que projeto é esse e qual é o drama do momento. Olha, a gente até já falou disso aqui no Estúdio I, no outro velho Estúdio I. Aquele antigo. E é um projeto que levantou 160 milhões de dólares pela internet para fazer uma coisa que é muito revolucionária até, que é criar um novo tipo de organização, que é uma organização que ela funciona por código. Ela não tem intervenção humana. As pessoas vão lá, programam como é que aquilo vai funcionar e aquilo passa a ficar autônomo. Inclusive o The DAO, ele é distribuído pela internet. Organização anticorrupção, né? Que ninguém pode meter a mole. Exatamente. É impossível interferir no funcionamento dela uma vez que ela é lançada. E é impossível também parar a organização, porque como ela é distribuída pela internet, você precisa desligar a internet como um todo para fazer com que ela pare de funcionar. Um exemplo para quem está em casa poder entender é, por exemplo, transformar um aplicativo de chamar táxi ou carro em um DAO. O que faria? Você substituiria a empresa, criaria somente um código, todas as vezes que você apertasse um botão dizendo, olha, eu estou no lugar tal, o programa automaticamente identifica o veículo que está mais próximo, você dá o seu cartão de crédito, o motorista recebe e não precisa nenhuma empresa para intermediar. Administrar isso. E aquilo funciona para sempre. Pode ter greve dos taxistas, pode ter intervenção do governo, judiciário. Mas eu tenho um pouquinho de medo dessas coisas que você fala que para sair do ar só tirando da tomada é aquele mundo que eu não domino e tenho medo. Maria, não é só você que tem medo, não. Eu também tenho. Todo mundo sabe, né? Todo mundo tem. E agora, a questão é que esse projeto The DAO, que levantou os 160 milhões de dólares, a função dele era levantar esse dinheiro para financiar outros projetos semelhantes. É como se fosse uma incubadora que depois daria, inclusive, automaticamente. O próprio The DAO é um DAO também, ele é autônomo e descentralizado. E tudo ia muito bem até que um hacker descobriu uma forma de atacar o The DAO e começou a tirar o dinheiro de lá. Esses milhões todos. Não para projetos, etc., mas para o próprio bolso dele. E esse hacker, ele conseguiu roubar 50 milhões de dólares dos 160 milhões. Aí, isso gerou uma disputa épica, né? A comunidade se dividiu em blocos pensando o que fazer, né? Teve gente que falou, vamos voltar atrás, vamos mudar o sistema.
outras pessoas falaram, olha, não tem como mudar o sistema, o hacker jogou o jogo que estava programado. Alex, você que ajuda a ver aí que projetos se encaixariam bem nessa ideia de uma organização sem intervenção humana, o que se destaca assim como o que pode ser bem sucedido nessa área de DAO? Então, eu na verdade não decido nada, eu não tô ajudando a decidir projetos que vão ser financiados ou não. A gente faz uma plataforma de software e qualquer um pode construir o que eles quiserem. Então, alguém construiu esse projeto de financiamento, mas tem outras pessoas, tem umas pessoas que estão construindo o que o Ronaldo falou, que é esse projeto que é uma espécie de Uber descentralizado. Tem gente que está tentando pegar e botar outras coisas na nuvem, onde, por exemplo, a pessoa coloca barras de ouro na nuvem, ou a pessoa coloca um seguro na nuvem, ou então a pessoa coloca formas de prever o futuro na nuvem. Tem várias pessoas que criam projetos onde, se você precisa que um software administre recursos, você usa essa plataforma que a gente construiu. Tenho certeza que nesse momento o dinheiro está junto com as minhas fotos numa nuvem, né? Porque tem uma nuvem. Exatamente. Tem uma nuvem onde está tudo, as minhas fotos, a minha vida, o dinheiro do DAO, está tudo nessa nuvem, não foi apresentada a ela. Morro de medo da nuvem. Então, o que a gente pode preparar a nível de legislação para se proteger, para antever o que pode vir e ao movimento chamado de anarquia digital? Isso, eu acho que a gente pode contribuir aqui com a comissão e levantar toda essa reflexão. A gente também percebe, quando se fala em economia colaborativa, é o termo da moda, está muito bonito, mas a gente percebe que tem grandes concentradores, e a gente encontrou em nossas pesquisas pelo mundo essas empresas em volta. São grandes fundos de investimentos e a gente percebeu que a maioria desses investidores aqui colocam dinheiro, por exemplo, no Uber e no Airbnb. Colocam dinheiro ali porque a economia colaborativa, a gente vai definir aqui mais à frente, ela tem que ser gerada pelo povo, ela tem que ser feita pelas pessoas que vão precisar. A gente também destacou aqui os investidores, as parcerias e fusões no Brasil. Tem um banco japonês chamado SoftBank, ele tem dinheiro na Didi Chang, que comprou a 99, e recentemente comprou 20% de ações da empresa Uber. O Cabify e o Easy, uma é de carro particular, a outra é de táxi. E eles têm por trás o BBVA e o Max Mobility. Um outro destaque que a gente também fez, o SoftBank, esse mesmo investidor japonês, ele investe na Índia, na China, no Brasil, na Europa, na África. Essas marcas em volta, elas são os maiores aplicativos de transportes pelo mundo. Ou seja, se você estiver em viagem pelo mundo, em qualquer aplicativo desses que você vai andar, pelo menos uma fração do dólar que você gastar, ou do euro que você gastar, vai acabar caindo na mão desse SoftBank. E com uma facilidade. Se fôssemos tratá-los como empresa de transportes, eles estariam pagando impostos, devidos impostos, em todos os seus países de origem. Mas aí a gente chama de economia colaborativa, e a gente dá todos os incentivos fiscais, todas as estruturas para que eles possam crescer. E quando, na verdade, essas empresas que chamam de economia colaborativa são grandes tubarões da economia, são concentradores de valores, e você pensa que está fazendo um bem para a sociedade, e, na verdade, você está enriquecendo um sheik, você está enriquecendo alguém que não precisa. Um outro grande investidor, bastante conhecido, ele investiu na Uber, é o Goldman Sachs. Esse banco, por exemplo, ele foi acusado de ser um dos responsáveis pela crise aquela bolha imobiliária nos Estados Unidos, em 2010. A crise da Grécia foi o Goldman Sachs. São esse tipo de investidor que está por trás de alguns aplicativos. No caso do BBVA, a gente destacou duas matérias aqui, que é que o banco ajudou na criação de 19 empresas offshore. Empresas lícitas ou ilícitas, mas que normalmente são utilizadas para passar dinheiro por fora, para operações que são obscuras, que podem ser fraudulentas. O Max Mobility possui sede em Delaware, nos Estados Unidos, devido a incentivos locais, incentivos fiscais.
Beatriz Gonzalez, filha do presidente do Banco BBVA, é uma das acionistas do Cial Capital, é o fundo que investe uma das investidoras no aplicativo. Essas duas máximas aqui é o seguinte: só é colaborativo aquilo que é distribuído, construído e gerido por uma comunidade de pessoas. Então, isso que a gente está vendo no mercado, que é distribuído, construído e gerido por grandes investidores, por grandes bancos, pessoas que têm muita grana, isso não deve ser economia colaborativa. O problema é que as plataformas que surgiram para conectar pessoas que tenham algo com aquelas que precisam desse mesmo algo, se tornaram os novos grandes intermediários. Isso é uma fala de Camila Haddad, fundadora do Cinese, uma dessas plataformas descentralizadas. Tem outras noções também de economia colaborativa que falam: olha, eu preciso de um furo na parede, mas eu não quero comprar uma furadeira. Então, você, dentro do seu condomínio, da sua comunidade, você vai lá, deputado, você me aluga a sua furadeira? Aí você me aluga a sua furadeira por um dia, eu penduro o meu quadro, lhe pago $1, pago R$5 lá para você. Beleza. Amanhã, você vem alugar, de repente, meu carrinho de mão ou minha pá, para fazer um serviço e me paga 50 centavos. Dentro de uma plataforma, dentro de um site, de uma rede social. Isso é economia colaborativa. Mas, a partir do momento que eu comprar 10 furadeiras e anunciar um serviço que alugue furadeiras para as pessoas, isso deixa de ser economia colaborativa e passa a ser atividade econômica, que deve ter um CNAE, um centro lá, uma identificação certa. Para quê? Para que se enquadre na legislação atual. Essa atividade ela não pode ser equiparada à economia colaborativa. Dentro da economia colaborativa, a gente achou, fazendo várias pesquisas, a gente estava falando também de Airbnb, estava falando do acesso, né, da questão do conflito com a rede hoteleira, e a gente achou essa foto, que é uma campanha sobre a questão da pedofilia. E a gente pensou assim: olha, a gente tem legislação para impedir que, por exemplo, um pedófilo entre com uma criança na rede hoteleira aqui, no Windsor, no Plaza, qualquer uma dessas. Tem legislação. Agora, tem alguma coisa que proteja um mau elemento desse, alugar um apartamento qualquer e entrar num apartamento? Será que isso está acontecendo agora, nesse momento, em qualquer lugar do Brasil? Porque houve uma facilitação, porque, deputado, não faz muita regra para atrapalhar o negócio, não, porque o negócio da moda é economia colaborativa. Mas aí a gente se esquece e deixa passar coisas importantes como essa, que é o princípio da segurança. Na parte de transportes, a gente já avisou aqui muito em audiência pública. Recentemente foi sancionada uma lei que regulamenta a questão dos aplicativos. Agora os municípios estão trabalhando para aumentar a segurança. Por quê? Por falta de regra, por essa benevolência toda com o termo da moda, a gente viu acontecer milhares de casos de assédio sexual, estupro, assaltos, tudo dentro de carros de aplicativos. A gente tem matérias e matérias, não só no Brasil, mas como em todo o mundo. A gente queria falar aqui também, porque a gente fala termo economia colaborativa, é algo totalmente diferente do que a gente vê essas empresas praticando, deputado. 99 é o nosso primeiro unicórnio brasileiro, né? Vale 1 bilhão. A Cabify, avaliada em 1,4 bi, o BlaBlaCar, 1,72 bi, Airbnb, 30, e o Uber, com seu alendo, 72 bilhões de dólares. Isso é muito dinheiro para a gente acreditar que é só uma coisinha. Alguém está ganhando com isso aí. Eles estão quebrando o paradigma. Você vê assim, quantos empregos foram retirados na indústria do táxi? Esse termo indústria do táxi não é muito utilizado aqui no Brasil, mas você entende que ele tem uma rede de fornecedores, de oficina, de postos de combustíveis, o cara que conserta o taxímetro, as próprias empresas, as cooperativas. Esses empregos cessaram.
e você tem uma troca, devido à troca de termos, agora você tem colaboradores que vão lá e você tem uma redução de mão de obra na aplicação desses serviços, e sendo que, lembra aquele quadro lá atrás? O dinheiro vai todo para um grande investidor que está lá fora do Brasil. E eu acho que, não só como representante de taxistas, eu aqui hoje eu tenho que passar minha contribuição como cidadão brasileiro e aproveitar essa oportunidade de chamar a atenção. Sim, a gente pode fazer uma coisa bem séria. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, a gente tem aqui um quadro de 2014 a 2017. Pena que o Mangabeira não pôde vir, o pessoal da Uber. Mas eles poderiam estar aí para comprovar. Em 2014, a gente mensurou isso com informações dadas pela Prefeitura do Rio, que calculou o que eles pagavam de ISS. Então, a gente fez a conta reversa. Eles começaram faturamento zero, entraram no segundo semestre de 2014 e terminaram 2017 faturando 100 milhões de reais por mês. Olá, eu sou Sofia, estou aqui para explicar que nesse momento da audiência pública, o vídeo foi completamente interrompido. Não há registros da fala do senhor André Oliveira no canal do YouTube da Câmara dos Deputados. Estou aqui para explicar essa parte importante do vídeo, onde a empresa Uber, que prega a precarização e que no ano de 2017 aumentou seus lucros para 100 milhões de reais mensais, enquanto os motoristas parceiros apresentaram uma queda de rendimentos de uma média mensal de 8 mil reais em 2014 para 2 mil reais em 2017. Queda do faturamento. A precarização vem de empresas interpostas ou intermediadoras, onde os trabalhadores tornam-se escravos do modelo. No quadro observamos um crescimento de poucos parceiros em 2014 para 60 mil parceiros em 2017, e esse número aumenta todos os dias. E em dados atualizados de 2018, observamos mais de 100 mil parceiros. Resumindo, enquanto a empresa gera lucros, o motorista parceiro está perdendo dinheiro devido a uma falta de limitação do número de prestadores. Complementamos o vídeo para não perdermos a linha de raciocínio do Sr. André. A partir de agora voltamos à audiência pública do Marco Regulatório da Economia Colaborativa. Alugue um carro e comece a ganhar dinheiro. E aquele discurso de carona, de tirar carros das ruas, ele vai deixando de ser aplicado e vai se reconhecendo de fato uma atividade econômica, como foi reconhecido aqui na Câmara recentemente, onde o projeto foi votado, e hoje os aplicativos, o serviço de transporte por aplicativos em carro particular é uma atividade econômica reconhecida que é regulamentada. Então, quando a gente fala que vai fazer um marco regulatório, eu fico pensando, qual é o pensamento dos deputados nesse momento? O que eles pensam? Como é que está o grau de conhecimento do que realmente acontece na prática? A gente já assistiu no Brasil, muita gente já deve ter visto pela TV alguns anos atrás, onde tudo era cooperativa. Você criava cooperativa para serviços de limpeza, você criava cooperativas para terceirizar as questões. Quando você ia ver, na verdade, essas cooperativas não eram cooperativas, elas tinham um dono. Era simplesmente uma manobra jurídica para se esquivar de vários impostos, de vários encargos, e a gente tem que chamar a atenção para isso. Os termos mais comuns nessa troca de termos é o parceiro ou colaborador. É igual ao trabalhador normal, aquele que tinha que assinar a CTPS dele, que tinha que dar férias, 13º, todos aqueles direitos trabalhistas que hoje vocês vão suprimindo. E a liderança, que é o velho chefe, que é o cara que mantém o sistema de subordinação, que cria metas e desenvolve o desempenho. E ser ou não ser? O que não fazemos? A Uber não é uma empresa de transporte, é uma empresa de tecnologia. Nós desenvolvemos um aplicativo que conecta motoristas parceiros a usuários que desejam se movimentar. Aí, muito legal, mas a gente
repara nessa decisão do Tribunal da União Europeia, onde afirma, não, Uber é uma empresa de tecnologia, deve ser encarada como uma empresa de tecnologia e, uma empresa de transporte e deve pagar todos os impostos como uma empresa de transportes. Então, você vê esse movimento que aconteceu na Europa, onde esse discurso da empresa de tecnologia, fazendo uma correção aqui, eu estava falando empresa de tecnologia, é uma empresa de transportes, onde, no Brasil, pouco se enfatiza nisso. As empresas que estão aqui, elas precisam operar como empresas de transportes. Por quê? Elas retiram empregos, eu gerei tantos mil empregos, tantas oportunidades. Ela pode ter criado uma oportunidade informal. A princípio, parece ser muito bom essa criação, mas quando você vê a longo prazo, a médio e longo prazo, isso se torna muito ruim para a economia, se torna ruim para a previdência, se torna ruim para a vida das pessoas que hoje, com 30 anos, está desempregada e precisa de uma oportunidade, e com 2 cliques ela já está produzindo alguma coisa, parece uma ideia fantástica. Mas se você olhar daqui a 10 anos, ou menos, daqui a 1 ano, quando ela tiver que fazer a segunda troca de pneus, quando ela tiver que fazer a manutenção do carro dela, o que ela ganha é suficiente? A gente teve recentemente no Brasil vários protestos, vários movimentos de motoristas parceiros ditos motoristas parceiros desses aplicativos, dizendo, por que cobra 25% de tarifa sobre mim? Um quarto, chega a ser beira a agiotagem. Mas porque falta regra. Porque parece que é uma medida antipopular falar sobre isso. Vamos tocar direto na ferida. Por que tem que se cobrar 25% de um motorista desses? Porque aqueles bancos, sabe aquele banco que eu mostrei lá atrás, que está lá do outro lado do mundo, ele investiu muito dinheiro. E ele precisa do dinheiro dele de volta. Não existe almoço grátis. O investidor colocou o dinheiro, ele tem que tirar. E ele vai tirar de quem? Ele vai tirar do trabalhador brasileiro, que não está sendo assistido pelas autoridades, onde a gente vai naquela onda do oba-oba, de tudo muito bonito, e que, na verdade, a gente está sendo negligente nessa parte. Então, a gente tem de observar todos esses casos. Aqui eu separei os números do Rio de Janeiro. Nós temos um táxi para cada 193 habitantes e nós temos um Uber para cada 63 habitantes. Se você somar as duas ofertas, nós temos uma opção de transporte individual para cada 47 habitantes. E se a gente não conseguir chegar no consenso de uma regulamentação, por exemplo, eu estou citando isso aqui como exemplo, a gente vai chegar uma hora que o taxista vai encostar o carro dele e falar assim, deixa eu pegar um Uber aí para você ganhar alguma coisa. E o motorista do Uber vai ter que encostar o carro dele e andar de táxi, porque daqui a pouco todo mundo vai estar na mesma atividade. Você coloca uma opção de transporte para 47 habitantes numa cidade, onde você desconta ali as gratuidades, as pessoas que não utilizam o transporte, os idosos, estudantes e tudo mais, você sabe que o mercado ele fica muito acirrado. Então, por isso que se precisa de uma regulamentação em todos esses setores. É importante a gente frisar isso aí, porque a economia ela precisa de equilíbrio. Você precisa salientar a questão da segurança em diversas atividades para que o Brasil possa prosperar, para que as pessoas que entrem nesse negócio tenham segurança jurídica de operar. Hoje, qual é a segurança que você tem de entrar na economia colaborativa do jeito que está? A economia colaborativa ela tem de funcionar a partir daquele tempo livre que você tem. Seja uma coisa, você dar utilidade, sei lá, esse microfone aqui que eu estou utilizando, que ele é utilizado aqui para fazer um evento, mas se outra pessoa precisar fazer um evento, eu ter condições de disponibilizar esse equipamento. Eu acho que a ideia da economia colaborativa
é uma coisa muito bonita, é muito importante, é sustentável, mas que ela não seja usada de uma forma errada por essas grandes corporações para se locupletar, para tirar vantagem. Deputado, o brasileiro não aguenta mais ser passado para trás e ver que toda hora inventam termos e maneiras de se esquivar da legislação. Eu gostaria de deixar registrado uma sugestão. Existe um procurador que faz muitas palestras sobre esse assunto, e eu acho que enriqueceria muito essa comissão, que é o procurador Rodrigo Carelli. André, por gentileza, tem mais um minuto para concluir. Tá, que eu não marquei o tempo. Bom, essa é a nossa contribuição. Quero agradecer o silêncio, a participação de todos. Espero ter contribuído de alguma forma, chamando a atenção para esses pontos. Obrigado, deputado. Obrigado, comissão. Boa tarde a todos. Eu que agradeço a explanação,